As crianças estão sendo adultizadas. E os adultos, por outro lado, estão sendo cada vez mais infantilizados. Esse é o triste retrato da época que a gente está vivendo hoje. O que acontece com a vida quando a gente perde a noção de tempo e os limites de qual que é o nosso real papel aqui nesse mundo? Você já percebeu que as nossas crianças cada vez mais estão sendo tratadas como adultos? E os nossos adultos cada vez mais buscam os seus direitos como se fossem crianças. O que está acontecendo? Eu sou o Leonardo Gomes e hoje eu vou te ajudar aqui a entender um pouco desse cenário e o que está acontecendo aí, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então vem comigo. Antes da gente começar, já dá o like aí no nosso canal, compartilha esse vídeo também com quem você entende que está precisando chegar a essa informação e se inscreve aí também no nosso canal. Bora se curar. Bem, pegando o gancho do Felca, o que aconteceu aí nas últimas semanas, né, nos últimos meses aí no Brasil, foi essa grande discussão a respeito do que é adultização. E se você está um pouco por fora sobre o assunto, eu vou te explicar rapidinho o que isso significa. A adultização, ela acontece quando a gente tem toda essa responsabilização precoce da criança. A gente também tem esse aspecto que envolve a sexualidade também, não de uma maneira positiva e educacional, mas de uma maneira que acaba prejudicando psicologicamente as nossas crianças e trazendo um cenário para dentro de casa muitas vezes difícil pra caramba de ser revertido. A gente acha que isso é um tema atual, porque foi levantado, né, tá aí nas mídias ultimamente, nas últimas semanas, como a gente já falou aqui. Só que eu lembro, gente, eu tenho hoje 41 anos de idade e desde quando eu era adolescente, isso já era muito presente na casa de todo mundo. Só que ninguém colocava esse tipo de nomenclatura, ninguém colocava esse tipo de nome, né? Ninguém falava que, olha, isso aqui é adultização. Muito pelo contrário. Eu me lembro muito bem de churrascos da minha família, reuniões onde a gente se encontrava no final do ano, em carnavais e, poxa, eram as minhas primas dançando, né, músicas erotizadas, juntamente com os meus primos. E eu lembro que isso era um ambiente muito natural e ninguém tinha parado para poder pensar qual era o tipo de impacto que estava trazendo para a vida, não apenas minha, né, mas de todas as crianças, né, dos meus primos, da galera que estava comigo ali naquela época. Obviamente que a gente sempre parte do princípio que o pai não está querendo o mal para o filho dele, nem a mãe também, muito pelo contrário. Os pais, eles estão sempre agindo com o melhor que ele tem. E talvez, muitas das vezes, a gente acaba vacilando, não é por maldade, mas sim por ignorância. O objetivo aqui é te ajudar a vencer essa ignorância e talvez com um novo pensamento você formatar novos comportamentos, não apenas para você, mas para as pessoas que também cercam você dentro da sua casa. Porque isso deve estar acontecendo dentro da sua família e você até então não tinha parado para poder pensar nisso. É muito louco parar para poder pensar. Eu estava assistindo um vídeo esses dias de, eu acredito que 2 meninos de 13, 14 anos, falando sobre lucratividade, qual que eram as melhores ações para se investir no mercado, de quando eles fizeram seus primeiros milhões e tudo mais. E eu fico imaginando como que seria, né? Por exemplo, o meu Instagram, na minha época, né, da minha adolescência, na minha infância. Se eu fosse colocar os vídeos, se eu fosse colocar as fotos do que eu estava fazendo quando eu tinha 12, 13, 14 anos, com certeza o meu Instagram seria repleto. Não apenas tipo de fotos de eu jogando bola com os meus amigos, mas também fotos minhas jogando bolinha de gude, soltando pipa, fazendo pipa com meu pai, soltando peão na frente de casa. E é bem louco a gente conseguir ver como que é o Instagram hoje, tipo, de uma pessoa assim, né? Tipo, de um jovem, de um adolescente de 13, 14 anos. A gente ia ver muita maquiagem, a gente ia ver bastante roupa sensual, a gente ia ver toda uma preocupação com a imagem, com os dentes, com os olhos, com o cabelo, com a pele, a roupa que está usando, o chapéu, se está na moda, se não está. E todas essas coisas, elas vão inundando a cabeça da criança e aí a gente tem um impacto muito sério.
qual que é esse impacto aí que a gente talvez não está percebendo que está acontecendo? Uma vez que a criança ela é formatada com esse tipo de pensamento, quando ela fica mais adulta, né, quando ela vai chegando para uma idade mais jovem, mais adulta, quando ela vai alcançando seus 18, 19, 20, 21 anos, ela acaba encontrando bastante dificuldade. Por quê? Como ela viveu dentro de uma cultura na qual ela precisava, né, estar de tal jeito, ela poderia ser aquilo tipo que ela sentia o que ela era. Olha, eu posso ser qualquer coisa, eu faço isso e o mundo tem que me aceitar. E quando a gente acaba vendo a realidade tipo, de uma vida, por exemplo, do mercado de trabalho, todos nós que já passamos por isso sabemos que não é bem assim que funciona. Os problemas que a gente acaba encontrando numa mente focada única e exclusivamente em se satisfazer, né, satisfazer as suas vontades, ela encontra não apenas problemas ao ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, mas também muitos problemas com relação à aceitação dela com relação ao mundo, como que as pessoas a enxergam. E além disso, quando a gente traz agora a perspectiva para dentro do sexo, a gente está aqui já na Paginância Quântica, no Instituto, há 7 anos, né, trabalhando aí com homens, mulheres, casais héteros, bi, trans, e nos últimos 7 anos a gente tem visto como que os relacionamentos têm essa dificuldade, o problema do sexo, né, ele acaba sendo constante dentro de praticamente quase todas as relações. E aí você deve estar falando assim, poxa, Léo, mas você está apontando e colocando, né, o espantalho aí, a adultização, você está colocando como se fosse esse daí o único problema. Se a gente resolver esse problema, a gente consegue resolver todas essas questões aí no futuro. É lógico que eu não estou falando nada disso, né? O que eu estou querendo te dizer é que todo esse tipo de cenário no qual a criança ela se sente pressionada a agir de uma forma que não é natural para ela, que não corresponde ao seu desenvolvimento psicológico, mental, emocional. E eu poderia dizer para você também, como um estudante da área, né, da neurociência, que o cérebro também ele se desenvolve apenas em idades mais adultas. Que região do cérebro? Principalmente o nosso córtex pré-frontal. Então, quando a gente para aqui para poder dizer que uma criança, né, tipo de 12, 13, 14 anos, ainda realmente não está preparada para poder compreender, a gente está falando isso, gente, com base científica, não é achismo nenhum, sabe? Como a gente já te disse aqui anteriormente, pega o assunto e vai dar uma estudada. Estuda como é que é o desenvolvimento do cérebro mentalmente, emocionalmente, o que é sistema límbico, como que funciona o cérebro de um ser humano, que aí você vai conseguir talvez ter uma perspectiva melhor do que está acontecendo aí dentro da sua casa. Outra coisa que a gente está vendo é os adultos, por outro lado, as pessoas que já estão chegando na fase adulta, não têm conseguido assumir responsabilidades que a vida adulta acaba exigindo da gente. A busca pela gratificação imediata, essa questão dessa dependência, tanto emocional como financeira. Os adultos parecem que estão sempre esperando que alguém resolva alguma coisa, que alguém mude para que o problema deles seja resolvido. Os adultos hoje, as pessoas que têm se tratado conosco, elas chegam num quadro muito parecido, gente. Parece que está todo mundo vivendo uma pandemia de dependência emocional e financeira. Ou a gente está esperando alguém resolver o nosso problema emocional, ou a gente está esperando o governo, o partido A, o partido B, né, resolver o nosso problema financeiro. E todo mundo sabe, se você conversar com qualquer pessoa mais velha, qualquer pessoa de 60, 70, 80, 90 anos, você vai escutar uma história muito parecida. Você vai escutar uma história de resiliência, você vai escutar uma história de disciplina, você vai escutar uma história de muito caráter, de muita dignidade, de muito trabalho, de muito desapego, de ter que deixar um monte de coisa para trás. É mais ou menos essa história aí que você vai estar escutando, uma vez que você conversa com uma pessoa mais velha. E parece que as pessoas hoje, os nossos adultos atuais, eles não estão preparados para poder lidar com esse tipo de território. E isso é super preocupante, gente. Querer que você se satisfaça na hora que você quer, isso é um comportamento infantil. Se você tem agido assim, você está doente, você precisa de ajuda.
E aí é uma pergunta que eu quero te fazer. Olha só que engraçado. Enquanto a gente está exigindo que as nossas crianças elas tenham responsabilidades de adultos, os adultos têm buscado viver como adolescentes novamente. Gente, tá tudo errado. Agora se liga que eu vou te dar algumas dicas. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, continua, porque agora a gente vai entender qual que é o tipo de pensamento que você precisa ter para poder você começar a sair desse tipo de cenário e trazer para sua casa, trazer para o seu conforto familiar comportamentos novos. Antes de tudo, eu vou te contar uns segredos que você precisa saber. Você já parou para poder pensar como que é um método de ensino da escola dos filhos dos grandes bilionários do mundo? Você já parou para poder pensar nisso um pouquinho? Que tipo de coisa que eles estão estudando lá? Como que é o professor? Qual é a qualificação desse professor? O que eles estão estudando dentro da sala de aula? Talvez você está achando aí, né, que a escola de um bilionário, do filho de um bilionário, ela vai ser super tecnológica, super high-tech, cheio de laboratório disso, daquilo, computadores, né, quânticos avançadíssimos e tudo mais. É aí que você se engana, meu amigo. Quando você para poder estudar qual que é a metodologia aplicada para as escolas do pessoal lá da elite mesmo, os caras estão estudando, sabe o quê? Pensamento criativo, eles estão estudando autonomia, eles estão estudando todas essas coisas, mas muito mais do que tudo desenvolvendo a sua criatividade. Aí você para poder se perguntar, o que está por trás disso tudo? Por que a gente tem diferentes formas de ensino para diferentes classes sociais? Galera, nessas escolas, para você ter ideia, a maioria delas assume uma forma de ensino sem tecnologia, sem telinha, não tem nada para poder ficar apertando e distraindo eles não. Sabia que é assim? Talvez você não está ligado. Uma dessas escolas talvez que você pode buscar são essas escolas que têm essa metodologia Waldorf, né? Você pode buscar são essas escolas que têm essa metodologia Waldorf, né? Dá uma pesquisada aí, tá? Pega esse nome que a gente está deixando aí, ó, Waldorf, dá uma pesquisada para você poder ver como que é esse tipo de escola. E aí você vai ter uma ideia de como que é que o filho das elites lá estão sendo preparados. E aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente está com essa briga, né, de se pode ou não pode usar celular na escola. Brincadeira, hein? O que me deixa intrigado com isso tudo é que a galera não consegue perceber qual que é o pano de fundo que está por trás de todo esse assunto que a gente está discutindo aqui. Adultização, sexualização, um pouco de educação, como que é a educação hoje, qual que é o comportamento do adulto, qual que é o comportamento do adolescente. Só que você quer saber qual que é o pano de fundo que está por trás disso tudo? Eu me lembro que algumas semanas atrás a gente postou um vídeo no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, já vai lá e segue @pagelancaquântica. Segue a gente lá, acompanha nosso trabalho também. A gente está sempre postando os assuntos de autoconhecimento de uma maneira bem legal e de uma maneira acessível para você aí também. Principalmente, né, para você poder se entreter também, se divertir um pouco, compartilhar com aquele seu amigo lá e a sua amiga que está precisando. Então, segue a gente lá no canal, @pagelancaquântica. E bora se curar. Gente, como eu estava dizendo aqui, o que me intriga, algumas semanas atrás a gente teve um vídeo que viralizou, né? Esse vídeo, da última vez que eu vi, ele estava com 132, 133 mil visualizações, 4, 5 mil likes, alguma coisa nesse sentido. E olha só para você poder ver, adivinha qual que foi o vídeo que viralizou? No nosso canal lá do Instagram, tanto eu como a minha esposa, né, a Pri, a gente está sempre
trazendo conteúdos, falando um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa mudança de vida, sobre como que é viver como um terapeuta, o nosso dia a dia aqui, né? Esses papos de autoconhecimento, ferramentas para poder ajudar a gente, né, a se desenvolver. E geralmente quando a gente posta esses vídeos, sem impulsionar nada, né, sem turbinar nada, sem pagar ali, né, alguma coisa, eles alcançam aí 1.000, 2.000, 3, 4.000 pessoas, né? E são vídeos que eu acredito que se você desse uma olhadinha e você colocasse o que a gente está te propondo ali em prática, faria uma diferença total na sua vida, e de verdade, porque a gente já teve esse feedback de algumas pessoas. Aí me explica, como que um vídeo de um conteúdo que vai ajudar você a ter uma percepção diferente de vida, que vai ajudar você a sair do buraco, que vai ajudar você a se reequilibrar mentalmente, emocionalmente, vai te dar ferramentas novas para que você possa se curar, você praticando aí você mesmo sozinho na sua casa. Como é que esse vídeo ele alcança 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e o vídeo que alcançou 133.000 visualizações não tem nada a ver com esse assunto? O vídeo que a gente está falando aqui, obviamente a gente estava fazendo uma brincadeira com o fato de uma frase que Jesus disse. Jesus disse, sejam pacificadores. E aí a brincadeira que a gente estava fazendo era, eu sendo pacificador. A imagem, ela tinha 2 rapazes que estavam prontos para poder brigar. Chega um terceiro rapaz, dá um tapa em um, manda ele para lá, dá um tapa no outro, manda ele para o outro lado, separa a briga e fala, olha, eu sendo pacificador, né? Eu separo porrada dando porrada. Essa que era a brincadeira, né? A mensagem que a gente estava mandando ali por trás. E esse vídeo estourou. Foi o vídeo que teve mais visualizações no nosso canal até hoje. E como que eu te disse que eu fico intrigado com isso? Como que vídeos, né, que poderiam mudar a vida de pessoas não estão tendo tanto alcance assim, e aquele vídeo ali teve muito alcance? Um monte de gente comentando, a galera tipo se correlacionando, falando, olha fulano, você aí, Beltrano, você lá, olha eu de manhã, eu nas segundas-feiras, eu sábado à noite, as pessoas se relacionando, né, com isso. E se você se relacionou com isso, eu queria trazer a sua atenção para cá agora, porque você foi pego por esse pano de fundo que está por trás de todos esses assuntos, de adultização, de sexualização, de racismo, de briga entre sexos, de briga de gênero. O pano de fundo, galera, que está por trás disso aí tudo é a violência. Muita galera já se ligou que a violência está vendendo e às vezes até consegue apontar a violência na televisão, nos jornais, nos vídeos, na internet, a violência através dos jogos. Ou a gente tem essa violência, que é aquela violência psicológica, emocional, mental. A violência que está ligada à exclusão social, a violência que está querendo fazer você acreditar que aquele que pensa diferente de você é o seu inimigo, a violência de você não conseguir aceitar uma pessoa que decidiu viver a vida diferentemente de você. Então, se você está se pegando com isso, se isso aí está te fazendo, né, uma formiguinha aí dentro, tá te mordendo, você tá sentindo uma cosquinha aí e tudo mais, é porque infelizmente você foi pego por esse pano de fundo. Infelizmente você, como milhares de pessoas aí pelo mundo, estão viciados e cada vez mais normatizando a violência, não apenas dentro da sua vida, na sua casa, mas das pessoas que estão ao seu lado, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, daquela pessoa que trabalha com você, do seu colega, do seu cônjuge. Presta atenção, não caia nesse pano de fundo, não seja pego por essa ideia que promove e que faz acreditar que agredir o outro, que o outro se ferre, que o outro se machuque, tá certo. Isso não tá certo, gente, isso tá errado. Então toma cuidado. Se você conseguiu enxergar a visão e a ideia que esse vídeo está querendo trazer aqui para você, então presta atenção, cara. Presta atenção, humana. Presta atenção, meu irmão, minha amiga. Você que está vendo esse vídeo aí. Todo pensamento violento
Manda ele embora da sua cabeça. Ah, Léo, mas eu não sei tipo, como fazer isso. Cara, procura a gente, procura terapia, procura um psicólogo, procura algum tipo de terapia alternativa, procura algum tipo de religião, vai fazer alguma coisa fora ou diferente disso aí que você tem feito. Pede ajuda para um amigo. Se você não tem ninguém para poder pedir ajuda, pede ajuda aqui pra gente. Entra lá no nosso Instagram, manda mensagem pra gente tá aqui para te ajudar. Mas você não precisa ser violento. Você não precisa colocar para frente essa ideia que no final das contas, o objetivo dela é só dividir. Dividir em todos os aspectos. Dividir as amizades, dividir a família, dividir você de algo que é muito sagrado e que tem funcionado durante muitos séculos. E eu aqui não estou falando da família nesse modelo tradicional e apenas conservador, não. Da reunião de pessoas que vivem por um mesmo propósito, que se amam e que querem compartilhar uma vida juntos. Isso é família. E foi isso que trouxe você e eu até hoje e está funcionando. Então, gente, esse apelo aqui é para poder deixar a violência de lado. E se você não tem ferramentas, se você não sabe o que fazer, como eu falei aqui anteriormente, pede ajuda, busca, você vai conseguir. Hoje a gente está cheio de técnicas, cheio de terapia aí para poder te ajudar. Então, para de ser violento, para de ser agressivo, tira essa comunicação agressiva da sua vida e vem com a gente para um mundo mais tranquilo, para um mundo mais pacífico, para um mundo mais de amor. Ajuda a gente a mudar essa triste realidade que a gente vive hoje. A realidade de que amor não vende.